Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o quarto ano do Colégio Emaús. Turma, na aula anterior nós estudamos um pouquinho sobre os povos egípcios. Nós estudamos mais especificamente sobre as características desses povos, né? E entendemos por que existe uma visão eurocêntrica em relação à antiga civilização egípcia. Vou corrigir a página 220 que eu pedi para vocês fazerem e nós vamos continuar com o conteúdo. Hoje nós vamos entender a resistência africana, alguns atos de resistência após, a lei da abolição da escravidão aqui no Brasil. Segundo alguns historiadores, os europeus no século XIX preconceituosamente consideravam que a antiga civilização egípcia pertencia ao chamado Oriente Próximo. Por quê? Para alguns historiadores, essa maneira de pensar, gente, era fruto de uma visão preconceituosa em relação aos povos africanos, tidos pelos europeus naquele momento como inferiores. Assim, um povo como os egípcios, que produziu obras e templos monumentais e admirados, não poderia ser reconhecidos como africanos. Mas nós vimos, que algumas obras literárias descrevem esses povos egípcios com as características, de povos africanos. Apresente argumentos que comprovem a afirmação de que os egípcios antigos eram negros. Relatos de escritores que conheceram os egípcios antigos dão conta de que estes tinham pele negra, lábios grossos, cabelo crespo e pernas finas. O fim da escravidão no Brasil. Nós já estudamos, gente, sobre como que aconteceu a abolição da escravidão no Brasil, que foi em 1888, através da assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel. Mas nós vimos também que quando isso aconteceu, não foram criadas medidas sociais para inserir essas pessoas à sociedade. Não foram criadas medidas e nem foi paga indenização a estes povos libertos, para que eles tivessem uma vida digna. Então, esses povos que foram libertos passaram por muita dificuldade e sofreram muito preconceito. A falta de acesso a terras impedia que essas pessoas trabalhassem, o analfabetismo, porque essas pessoas não podiam frequentar a escola e ter uma educação formal. Então, essas pessoas também não podiam nem participar na vida política, a falta de recursos econômicos e a concorrência com imigrantes, porque os imigrantes, pelo fato deles serem brancos, eles tinham privilégios, porque os negros eles sofriam muito preconceito. Grande parte, gente, desses escravos que foram libertos, eles retornaram para o seu continente de origem, para o seu país de origem na África. E como eles já tinham assimilado a cultura, a mistura da cultura indígena com a cultura europeia, eles não foram reconhecidos em seu país de origem. Eles não tinham mais a identidade cultural antes de virem para o Brasil. Inclusive, algumas construções que eles vão fazer no país de origem vão ter características da cultura brasileira. Da intolerância ao reconhecimento, o caminho trilhado pela cultura afro-brasileira. Como nós acabamos de ver, essas pessoas que foram libertas, elas não foi criada nenhuma medida pública, nenhum meio de inserção desses povos à sociedade, para que eles pudessem participar da vida em sociedade de forma ativa. Então, gente, alguns movimentos vão surgir. Esses movimentos vão visar posições para o negro em todos os setores da sociedade brasileira. Um desses movimentos vai ser a Frente Negra Brasileira, que é fundada em 16 de setembro de 1931. Nessa imagem aqui, nós vemos uma reunião interna da Frente Negra Brasileira em São Paulo por volta de 1932. Então, estes movimentos que eram realizados era para garantir
maior participação do negro, maior aceitação e respeito ao negro na sociedade brasileira. A Frente Negra Brasileira desenvolveu um significativo trabalho socioeducativo e cultural, escola, grupo musical e teatral, time de futebol, departamento jurídico e, na área de saúde, prestou atendimento médico e odontológico. Havia também cursos de formação política, de artes e ofícios, além de ter sido responsável pela publicação do periódico A Voz da Raça. A fundação, a Frente Negra Brasileira, gente, ela foi dissolvida em 1937 pelo governo Getúlio Vargas. Então, essa Frente Negra ela vai exercer um importante papel, vai ser a precursora dos movimentos negros no Brasil e vai chegar ao seu fim com a sua dissolução em 1937. Surgiu também, em 1944, o Teatro Experimental do Negro. Nesta imagem aqui, nós temos ensaio e leitura de texto do Teatro Experimental do Negro, cerca de 1945. Abdias Nascimento, gente, que foi importante personagem, né, na articulação da criação deste projeto, é ele que está aqui no centro, estão vendo? Com o manuscrito. Então, esse teatro experimental, ele vai surgir no Rio de Janeiro, é um projeto idealizado por Abdias Nascimento. Abdias Nascimento também, ele fez parte, gente, da Frente Negra, né? E a proposta do Abdias é a valorização social do negro e da cultura afro-brasileira por meio da educação e da arte. Por que a valorização da cultura, gente? Ainda neste período, né, em cerca de 1900, várias manifestações culturais africanas eram proibidas em território brasileiro. O samba era visto de forma preconceituosa, a capoeira também era vista de forma preconceituosa. Então, este projeto vai visar também a valorização das manifestações culturais africanas no território brasileiro. Este projeto disponibilizou a seus membros cursos de alfabetização e de iniciação à cultura geral, além de noções de teatro e interpretação, mesclando aulas, debates e exercícios práticos. As aspirações do grupo incluíam a melhoria real da qualidade de vida da população afrodescendente, ou seja, que essa população tivesse melhores condições de vida, pudesse almejar bons postos de emprego, tivesse acesso à educação. O Teatro Experimental do Negro ele vai chegar ao fim em 1961, em funções de dificuldades financeiras. Mas esse projeto também vai ser de extrema importância para a valorização do negro, a valorização da pessoa negra na sociedade brasileira. Abdias do Nascimento, gente, aqui é uma foto do Abdias, mostrando ele um pouco mais velho, né? Ele foi o articulador do Teatro Experimental do Negro, ele alfabetizava o elenco, preparava os atores e incentivava a conscientização deles como cidadãos. Ele foi deputado federal nos anos 80 e senador ao longo da década de 90, ao longo da década de 1990. Sempre que ele discursava, ele reivindicava políticas de integração dos negros na sociedade brasileira. Políticas nacionais que nunca, gente, haviam sequer sido pensadas por qualquer governo. A igualdade racial tornou-se sua principal defesa. Nós vamos ver que essas articulações vão ter papel importante para a Constituição de 1946. Onde estes movimentos já vão pedir, né, que o preconceito racial ele seja criminalizado, né, porque essa sociedade, essa minoria negra vai sofrer muito com este tipo de preconceito, vai sofrer inclusive para conseguir emprego, gente. Entre outras formas de resistência, nós podemos citar
Os inúmeros jornais da imprensa negra paulista, que a partir de 1915 traziam informações e tratavam de assuntos de interesse do público negro, a Frente Negra Brasileira, como nós já falamos, né, que foi fundada em 1931, com seus milhares de associados e simpatizantes, o Teatro Experimental do Negro, também já falamos, né, que foi fundado por Abdias Nascimento em 1944, a Associação Cultural do Negro, fundada em 1954, e que, além de lutar contra a discriminação racial, prestava assistência social aos seus membros, o Instituto de Pesquisa e Cultura Negra, fundado em 1975, o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, surgiu em 1978, e atualmente a gente percebe vários personagens, né, gente, articulados, né, com esses movimentos negros para valorização do negro e para valorização da cultura afro-brasileira, para valorização da identidade, né. Uma das grandes conquistas desses movimentos sociais foi a aceitação das expressões culturais afro-brasileiras. A capoeira, considerada patrimônio cultural imaterial da humanidade pela Unesco, ela é praticada em todo o mundo. Como nós já vimos, né, a capoeira, inclusive, ela foi reconhecida, né, pelo então presidente Getúlio Vargas, lá na década de 1930, como um verdadeiro esporte nacional. As religiões afro-brasileiras passaram a ter mais adeptos e, em 1988, a Constituição brasileira tornou o racismo crime inafiançável. E esse foi um grande avanço para a população negra, foi um grande avanço para a sociedade brasileira, para coibir práticas raciais, para coibir práticas de preconceito contra essa população. O samba, um dos primeiros ritmos a serem aceitos e admirados, influenciou e influencia ainda os desfiles de escolas de samba. O samba, gente, antes dessa aceitação, ele era considerado um tipo de música, um ritmo praticado por marginais, um ritmo marginalizado. Entretanto, hoje, né, o samba hoje, ele é considerado como uma identidade cultural do Brasil. No período do carnaval, a gente percebe que esses ritmos são bastante utilizados, né, e dão essa característica, dão essa identidade à cultura brasileira. Essa mistura, gente, lá no início, no período colonial, onde houve uma mistura da cultura africana, da cultura portuguesa europeia, né, e da cultura indígena, é o que caracterizou a cultura brasileira, é o que caracterizou a formação cultural, a formação da identidade cultural do Brasil. E todas essas manifestações culturais afro-brasileiras devem ser preservadas, essa identidade deve ser mantida, porque faz parte da história do Brasil e faz parte da construção do Brasil, faz parte da construção da população brasileira. Ainda hoje a luta ela é muito grande, ainda hoje é preciso, gente, que esses movimentos se mantenham firmes, né? Para que, principalmente em relação ao preconceito racial, para que essas práticas sejam finalmente abolidas na nossa sociedade. Tem algumas atividades para vocês fazerem, gente, na página 236. Essas atividades é no livro de história, tá? Fazer apenas os números 1 e 2. Tem uma outra parte dessa atividade que é para a construção de um mural. Por enquanto, nós não vamos fazer. Assim que possível, a gente retornando, nós vamos levantar informações, né? Vamos levantar as imagens para a gente conseguir montar este mural. Se for preciso, assistam novamente a videoaula, consultem no livro de vocês, tá? Para que vocês possam fazer as atividades. Não está difícil.
e copiem as perguntas no caderno. Muito importante também, gente, assistir às outras videoaulas para conseguir compreender todo este movimento, desde o início da escravidão no Brasil até a abolição da escravidão. É muito importante compreender o contexto histórico e as formas de resistência dessas pessoas desde o início até atualmente. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula. E lembrem-se, juntos no caminho certo.